Uma mesquita aberta dentro de uma comunidade. Líderes muçulmanos falando português. Sheiks brasileiros comandando orações em mesquitas. O crescimento do Islã no Brasil é visível. Em menos de 10 anos, o número de muçulmanos no país mais que dobrou. Isso de norte a sul e em todas as classes sociais, inclusive nas periferias. Veja histórias de brasileiros que decidiram se converter ao Islã. Acompanhe o primeiro capítulo da reportagem O Islã no Brasil, de Thaís Facina. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la... Uma da igreja mais antiga do mundo, o Islã, revelado às simples homens, falei no sagrado Alcorão. Nós estamos aqui para pregar a religião, mas sem falar que Deus Alá, que homem é confidente. O Islã é uma das religiões que mais crescem no mundo. No Brasil, os números ainda são baixos, mas o aumento é evidente. O último censo indicava 600 mil muçulmanos no Brasil. 6 anos depois, os números mais que dobraram. Organizações islâmicas já estimam 1,5 milhão de pessoas. Aumentou o número de mesquitas e de salas de oração no Brasil. Então, normalmente, um aumento dos locais de oração está vinculado a um aumento dos adeptos da religião. Aumentou o número de brasileiros, por exemplo, que lideram centros islâmicos e que criam instituições islâmicas. Então, tem uma presença de brasileiros maior. Mas engana-se quem coloca nesse grupo apenas imigrantes ou descendentes de árabe. Brasileiros estão fazendo a conversão e se tornando muçulmanos. Isso de norte a sul do país e em todas as classes sociais. A favela Cultura Física, na cidade de Embu das Artes, Grande São Paulo, é o endereço da primeira mesquita aberta dentro de uma comunidade. Aqui, o Islã se misturou às vielas. Você encontra dificuldade em tudo na vida, encontra dificuldade, né? E uma das nossas dificuldades era exatamente essa, o acesso. A mesquita mais próxima de nós aqui, ela tem mais ou menos 2h30. Então, porque é muito longe, porque eu estou no extremo da periferia. Eu falei, pô, vou montar um espaço para oração, um espaço que eu possa ter livros. Nós montamos uma pequena sala de oração, que é aquela ali, que é em cima de onde eu moro. Ah, por que na periferia? Por que a primeira mesquita dentro da periferia? O que essas pessoas têm? O que essas pessoas querem? A gente quer paz. A gente já tem muita dificuldade no gueto, a gente já tem muito percalços, a gente já tem muita opressão, entende? O Islã não é mais um, entende? Até por isso nós trouxemos o Islã para o gueto, porque é uma liberdade, é uma forma de refúgio. E só a periferia reconhece a periferia, só a periferia reconhece sua realidade. O aumento do Islã entre os brasileiros está vinculado a alguns princípios e algumas mensagens do Islã. O principal talvez seja a ênfase na justiça social. Então, num país como o Brasil, onde há um racismo muito intenso, o Islã é visto como uma religião que ajuda a combater esse racismo. Quando eu me reverti ao Islã, só tinha eu aqui, entende? Não tinha livros, não tinha tapete. Eu sempre costumo dizer que eu rezava para o lado, ter direção para rezar para a Meca, eu rezava para a China. Buscando informação, buscando pessoas e abri uma mussala, né, que é a sala de oração. E isso abriu também o leque para as pessoas falar, poxa, quem é esse cara? E eu já tenho
E aí o rap fez essa ponte. A evolução que se sabe do homem é sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade. O rap em si te dá essa voz. Então a minha junção na época de fazer hip hop, escrever letras, era exatamente com essa assimilação de realidade. Para mim não tem muita diferença, nunca teve muita diferença, sabe? De você estar aqui, a polícia entrar, matar o cara e ficar por isso mesmo, entendeu? E tantas outras coisas que acontecem nas comunidades carentes. Nem tudo que não vemos é porque não existe. O silêncio que respeita vale mesmo que por palavras eu disse. E através disso foi vindo pessoas e o espaço foi ficando pequeno. E aí tinha um espaço lá embaixo que era uma garagem, tinha um buraco, era barro, né, que nós reformamos e esse ano nós formalizamos como mesquita. Demos o nome de Mesquita de Sumaia, né, que é a primeira mesquita no Brasil até então, o nosso conhecimento, com o nome de uma mulher. Né? Esse nome foi dado exatamente para quebrar também esse preconceito estabelecido sobre a questão da opressão sobre a mulher muçulmana. Estava conversando com um amigo, um irmão, falando para ele, cara, o olhar das pessoas para a gente, tipo, um olha desconfiado, outros olham com raiva. Da onde vem isso? O terrorismo é algo, é um objeto, é uma célula que não faz parte desse corpo chamado Islã. O preconceito é uma realidade para quem segue o Islã. E muitas vezes a religião é vista como terrorismo. Nós muçulmanos vemos esse grupo, os terroristas, como, primeiro, fanáticos, extremistas. Pessoas, e o fanático e o extremista, ele é um grupo só. Ele não faz parte das religiões. Existe uma diferença entre ser muçulmano no Brasil e muçulmano do Brasil. As pessoas às vezes misturam o Islã como cultura árabe. Fala, aí, sou turco, aí volta para sua terra, seu país. Eu falo, não, eu sou brasileiro, cara, sou igual a você. E as pessoas, elas procuram, assim, quase que diariamente, ou pela internet, ou vêm pessoalmente na mesquita, que sofrem preconceitos, discriminações, abusos, ofensas, até agressões e ameaças também de morte pela internet. Eu também estou cansado de receber essas ameaças. É interessante adotar essa postura mais cultural, eu diria, né? E perceber que as pessoas vêm me questionando, perguntando onde eu nasci. Aí quando eu falo que sou brasileiro, filho de nordestinos, aí já quebra uma grande barreira. Aí a partir disso fica muito legal de conversar. Quando as pessoas fazem essas ofensas ou suspeitas contra nós muçulmanos, eu entendo e passo para as pessoas entender também que essas pessoas são tão vítimas quanto nós. Temos que esclarecer. Somente a mesquita está aberta a todos. Sejam bem-vindos a qualquer mesquita do Brasil. Obrigada. Salam aleikum. Obrigada. Agora me empolguei. Conheça o Islã através dos muçulmanos. Ponto. Conheça o Islã através dos muçulmanos. É isso, somente. Porque aí sim a pessoa vai de verdade ter a plenitude do que é essa religião. O Alcorão Sagrado diz: aquele que tirar a vida de um inocente é como se tivesse assassinado toda a humanidade. E aquele que salvar a vida do inocente é como se tivesse salvo toda a humanidade. Então, só isso vai de contra tudo o que acontece nesse mundo.